Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O autor da carta aos Hebreus está escrevendo para os crentes hebreus, e falando para ele, para um povo que tentava se justificar por obras da lei, para um povo que tentava se justificar por boas práticas. Claro que nós temos que ter boas obras, claro que nós temos que praticar coisas boas, nós fomos gerados para isso, mas não praticar coisas boas e ter boas obras na intenção de nos justificar ou de nos tornar agradável diante de Deus, porque isso não vai se vir, porque o homem não tem mérito diante do Senhor, tá? Em nada que o homem possa fazer. Jesus deixou muito claro quando ele disse que depois de nós termos feito tudo, devemos dizer que somos servos infiéis ou servos inúteis, aliás, porque só fizemos o que foi mandado. Mas quando o Senhor fala que o justo deve viver pela fé, Ele também está falando para uma igreja que estava sendo perseguida. Ele estava falando para uma igreja que estava sofrendo grandes perseguições. A igreja, os crentes hebreus estavam sofrendo grandes perseguições. Alguns apóstolos já tinham sido assassinados. Alguns irmãos estavam sendo perseguidos, presos, torturados e mortos por causa do evangelho. O tempo vai se passando, o evangelho vai se espalhando e mais vidas vão se convertendo lá mesmo dentro da Judeia. E para os próprios crentes judeus, mesmo que eles não conseguiram todos eles ficar ali dentro da Judeia, mas se espalhando dentro do Império Romano pelo mundo afora, mas ainda assim o evangelho estava alcançando eles. Mas aonde eles iam, irmão, não havia sossego, havia perseguição por todos os lados e por todas as partes. Então entenda que essa carta está sendo escrita para uma igreja perseguida, para uma igreja sofrida, para uma igreja que está ali abatida por causa das perseguições, angustiada, triste, perdendo bens materiais, sendo mortos, assassinados, privados de muitas coisas e tendo que renunciar a muitas coisas, em muitos casos até a própria família. Porque, para quem não sabe, era comum naquela época, no primeiro século, com a grande perseguição que se desencadeou contra a igreja, em muitos casos, alguns tinham que renunciar à própria família por causa do nome de Cristo. E então, irmãos, é esse o contexto. E então o autor aos Hebreus está escrevendo aqui uma palavra, irmão, para tentar dar ânimo àqueles irmãos que estão padecendo, aqueles irmãos que estão passando tribulação, aqueles irmãos que estão passando necessidades e percas, e estão vivendo agora como condenados, como lixo do mundo, estão, ao invés de prosperar, estão tendo que renunciar a tudo, e estão vivendo dessa maneira, e muitas vezes o diabo vem jogando na mente deles, que esse arrebatamento não vai acontecer, que esse Jesus não vai voltar, e o diabo vai jogando as setas dele, porque o diabo sabe trabalhar muito bem nisso. E isso, irmão, é uma grande luta para a vida daqueles crentes. Por isso, o autor aos Hebreus, nesse momento, exorta aquela igreja a dizer que o justo viverá pela fé. Quando ele diz que o justo viverá pela fé, ele não está falando de um futuro distante. Quando ele diz que o justo viverá pela fé, ele está falando do futuro presente, do cotidiano, do dia a dia, do hoje eu vivo pela fé. Porque se você for prestar atenção, o ontem já passou e não volta mais. O amanhã não existe, porque o amanhã quando chegar vai ser hoje. E muitos de nós não sabem se vai chegar o amanhã, mas quando chegar o amanhã, nós vamos estar vivendo o hoje. Então quando ele fala, o justo viverá pela fé, ele fala que nós temos que viver pela fé diariamente, constantemente, continuamente. Porque apenas vivendo pela fé, irmão, é que nós vamos poder chegar ao fim, permanecendo fiéis a Deus, para poder herdar a herança que Ele preparou para nós. E por isso o autor adverte e diz para aqueles irmãos que eles têm que esperar, que eles têm que aguardar, porque o que há de vir virá e não tardará. E como o Senhor fala para o profeta Abacuque, se eu não me engano no capítulo 2 ou no capítulo 3, ele disse: o que há de vir virá e não tardará, e se tardar espera, porque não falhará. Do mesmo jeito é a vinda de Cristo.
Do mesmo jeito é o arrebatamento da igreja. Ele diz que não tardará, mas se tardar, espera, porque não falhará, não faltará. Você vai ver, meu irmão, os mortos, irmãos que morreram, o apóstolo Paulo, por exemplo, e nós que estamos aqui vivos hoje, quando Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja, a geração que vê esse evento, que presenciar este acontecimento, eles vão dizer: ele veio mesmo, e ele veio logo, e ele veio rápido. Quando chega o momento, é isso que todo mundo vai falar. Os mortos que vão ressuscitar, que estão há 2000 anos mortos, eles vão ressuscitar, meu irmão. Eles não sabem que passaram 2000 anos, porque lá eles não têm mais noção de tempo. Então quando eles ressuscitar, eles vão ter a impressão de que foi rápido, de que foi ligeiro, de que aconteceu realmente rapidamente, a promessa se cumpriu logo. Então nós precisamos entender isso, meu irmão, que nós precisamos esperar a promessa da vinda de Cristo, que nós precisamos esperar a promessa do arrebatamento. Ela não é uma alegoria, não é uma fantasia, não é uma conjectura, nem uma filosofia. O arrebatamento é uma profecia, é uma promessa de Deus, e ela vai se cumprir no tempo determinado. Mas para que nós não sejamos mais uns daqueles que desistiram no meio do caminho, que perderam o ânimo, que abandonaram o caminho do Senhor, que nós não venhamos ser mais um daqueles que voltaram para o mundo a se embriagar, que voltaram para o mundo a se prostituir, que voltaram para o mundo a curtir suas orgias e suas alegrias, que não sejamos mais como um daqueles que voltaram para religiões apóstatas. Nós precisamos de uma coisa para permanecer firme até o fim, e essa coisa se chama a fé. Por isso ele diz: o justo viverá da fé. O justo não vive das coisas que vê, o justo não vive das coisas que apalpa, o justo não vive das coisas que ele sente. O justo vive da fé. O justo vive da fé. E o homem justo que ele fala, o justo, não é aquele que é justificado pelas obras da lei, porque ele vem falando isso o livro inteiro. O justo que ele chama aqui é aquele que é justificado pela fé em Jesus Cristo, é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Esse é o justo. E esse justo que ele se refere não é apenas aos judeus que faziam sacrifícios, não é apenas aos judeus que tinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes e o templo, que era o povo separado de Deus naquele tempo, na antiguidade. Mas os justos que ele se refere, irmão, somos nós, a igreja. Independente se somos judeus, independente se somos brasileiros, americanos, enfim, independente de quem somos, nós somos esse povo, a igreja de Cristo, o povo justo que a palavra está falando. Ele disse que a igreja, o povo santo, justo, separado, vive pela fé. E o que é a fé? A fé é tudo que temos. A fé é tudo para nós. A fé é tudo em nós. Se eu tenho fé, como diz aí um hino que se canta, eu posso ter perdido tudo, mas ao mesmo tempo eu não perdi nada se eu tenho fé. A fé é tudo. Ela é absolutamente tudo em nós, e é tudo para nós. E quando um homem perde a fé, aí sim ele pode ter tudo, mas ele não tem mais nada. Quando um homem perde a fé, ele pode ter dinheiro guardado no banco, ele pode ter as melhores casas para morar, as melhores roupas para vestir, os melhores calçados para calçar, os melhores perfumes para usar, comer as melhores comidas, mas ele não tem nada, porque ele perdeu a coisa mais importante como pode ter, que é a fé. Então a fé, meu irmão, ela para nós, ela é tudo. A fé, meu irmão, é quem produz em nós, é quem gera em nós aquilo que nós precisamos para ser salvo. A fé é ela quem produz em nós, quem gera em nós aquilo que nós precisamos para ter comunhão com Deus. A fé é ela quem gera, quem produz em nós
aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. A fé, ela é tudo, ela quem gera em nós, é ela quem produz em nós a nossa preparação para ser salvo, para ser arrebatado. Então nós não podemos perder a fé. A fé, meu irmão, ela nos dá certezas, ela nos dá convicções. Olha o que diz Hebreus capítulo 1. Ora, a fé, capítulo 11, aliás, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé, meu irmão, ela nos dá alicerce. A fé, ela nos dá sustentação. Ela é a base da nossa vida. Ela é o alicerce, ela é a estrutura que nos sustenta. Porque a fé nos dá convicção e certeza naquilo que esperamos, o que é a volta de Cristo, o reino de Deus. A fé nos dá a certeza e convicção das coisas que não se vê, o que é as ruas de ouro, as mansões eternas. A fé nos dá essa convicção, essa certeza. Mas só temos essa convicção e essa certeza se nós tivermos a fé. A fé, irmãos, e essa fé ela se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta de várias formas. A fé, ela nos torna testemunhos da obra de Deus. Olha o que diz no verso 2: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. O que ele está dizendo? Que por causa da fé, os antigos, ele se refere a quem? A Abraão, a Davi, a Isaac, a Jacó, a Elias, a Eliseu, a Jeremias, a Isaías, aos santos homens de Deus, os patriarcas, os profetas. E ele diz aqui que a fé, por causa dela, da fé, os antigos alcançaram o testemunho. Ou seja, a vida daqueles homens era um testemunho da presença de Deus para a sociedade. E eles alcançaram um testemunho aos olhos do próprio Deus. E quando Deus olhava, Deus chegava a dizer: tem visto meu servo Jó? Por causa da fé. Porque a fé, irmão, ela dá testemunho de nós para Deus. Ela dá testemunho ao ponto de Deus contemplar e Deus olhar e dizer: eu conheço o meu servo pelo nome. Eu chamo Abraão de meu amigo por causa da fé. Eu chamo de Davi de um homem segundo o meu coração, diz o Senhor, por causa da fé. Então a fé, irmão, os antigos alcançaram o testemunho por causa dela. E é exatamente a fé, amados, é exatamente a fé que nos torna agradáveis a Deus. Olha o que diz o verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa, galardoa aqueles que o buscam. O que Ele está dizendo, irmão? Que a fé nos torna agradáveis a Deus. Por que Deus se agradou de muitos homens do passado? Porque eles eram ricos? Não. Por que Deus se agradou de muitos homens do passado? Porque eles eram pobres? Também não. Por que Deus se agradou de muitos homens do passado? Porque eles tiveram fé. A fé daqueles homens tornaram eles agradáveis a Deus. O texto diz isso, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E logo quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro, a fé se manifesta dessas duas maneiras no contexto desse versículo. Eu me aproximo de Deus primeiro, eu tenho que crer que Ele existe. E o crer que Deus existe não é o crer como a sociedade crê. Eu estou tomando aqui uma pinga, uma cachaça, estou virando a mesa hoje de beber, mas Deus existe, não é essa fé. Eu estou aqui traindo minha mulher, estou aqui no motel com um amante, mas eu creio que Deus existe. Não é esse tipo de fé. A Bíblia diz: crer que há um só Deus faz bem, que até os demônios creem e estremecem. Mas a fé que ele diz aqui, que nos torna agradável a Deus, é aquela fé que nos leva à obediência. É aquela fé que nos leva a nos submeter a Ele, a abrir mão da nossa própria vida para viver para a glória dEle, abrir mão das nossas glórias para glorificar a Ele. A fé que leva o homem a obedecer, é essa fé que torna o homem agradável a Deus. Então eu preciso crer que esse Deus existe, e crer com esse temor para obedecer, com esse temor que me leva à obediência. E a segunda coisa que ele diz aqui, que eu também tenho que acreditar que Deus galardoa aqueles que o buscam.
Pastor, então isso está dando margem para a teologia da prosperidade, porque ele está dizendo que eu tenho que crer que Deus galardoa, dá presente, recompensa aquele que o busca. Então quer dizer, se eu buscar Deus, Deus vai me dar casa própria? Não é isso que ele está falando. Ele fala de galardoador, ele não se refere a coisas terrenas, porque o galardão de Deus não se resume a coisas que enferrujam, a coisas que passam. Ele fala de um galardão eterno, de uma glória eterna, de assentar-se no trono com o Pai, como Cristo sentou-se. É desse galardão que ele fala. Então eu tenho que crer. Eu tenho que crer nesse Deus que Ele existe, e essa fé, essa crença tem que me levar a temer e obedecer, e eu tenho que acreditar que esse Deus vai me galardoar, vai me recompensar, vai me dar uma coroa de glória, não porque eu mereço ou por causa de alguma obra boa que eu fiz, mas porque eu tenho crido nele e obedecido a Ele, e esse crer que eu tenho tido nele, a obediência que eu tenho tido nele, não vem de mim mesmo, mas vem da própria ação do Espírito dele na minha vida. E é exatamente a fé que nos salva da condenação do inferno. Olha o que aqui diz em Hebreus capítulo 2, vai lá. Ou aliás, Efésios 2, perdão. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, oh glória, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Ele diz: pela graça sois salvo por meio da... Nós somos salvos de graça sem merecer, é o que ele está dizendo. Mas essa salvação de graça sem merecer, eu só tenho se eu tiver fé. A fé que me leva a temer e que me leva a obedecer. E o bom que ele diz aqui é que isso não é produzido por mim, isso é um dom de Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Isso mostra a soberania de Deus na minha salvação. Então meu irmão, a fé, ela me salva da condenação. Eu preciso ter essa fé genuína, verdadeira, porque apenas com ela eu serei salvo da condenação do inferno. Então não basta apenas ser evangélico para ser salvo da condenação do inferno, tem que ter fé. Essa fé que eu expliquei para vocês. Não basta estar fazendo campanha. Olha, eu dei o meu dízimo esse mês, R$1.000. Eu podia ter comprado uma moto, mas não, eu tive fé, eu dei o dízimo. Essa fé aí não vai levar você para lugar nenhum. Ele está falando, irmão, que a fé, ela nos salva da condenação do inferno. É a única coisa. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o elemento da salvação, é o instrumento que nos leva a crer em Cristo, e assim está em Deus, porque cremos em Cristo e ter os nossos pecados apagados, para que possamos ser salvos. Essa fé. A fé, se o ser humano não tiver fé, meu irmão, não haverá como ele se salvar. Se nós não tivermos fé, não tem como a gente ser livre da condenação. É por isso que hoje eu posso dizer: eu creio que estou salvo. Eu tenho certeza absoluta que se Cristo vier esta noite, eu serei salvo. Não baseado em minhas obras, não baseado na minha bondade, mas por causa da fé que o próprio Deus me deu para poder crer no Filho dele como meu único Senhor e Salvador. E por isso eu sei que eu estou salvo pela bondade dele. Ele diz, irmão, que a graça, por graça sois salvo por meio da fé. Então entende, a fé nos salva da condenação do inferno. Quando eu creio em Cristo, me converto a Ele e obedeço a Ele, eu estou salvo, estou livre da condenação. A fé também, irmão, ela nos leva a praticar boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Vamos ver, a fé me leva a praticar boas obras, a manifestar amor, a praticar boas obras ao ponto de manifestar amor e socorrer o irmão, acudir o irmão, a necessidade do irmão, fazer o bem para o irmão, estender a mão para o irmão, fazer o bem para as pessoas. Olha o que ele diz aqui, que a fé me leva a praticar boas obras. Tiago 2,14, meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Porventura pode a fé salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Está entendendo o que o texto está dizendo? Verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé só pode aparecer se ela tiver obra.
Se a fé não tiver obra, não tem como mostrar a fé. Um homem só mostra a fé quando ele tem obra, quando ele manifesta essa fé através de ações, de atitude, de obras. Ele está dizendo aqui, a fé sem obra é morta, ela não existe. Mas a fé nos leva, a fé verdadeira nos leva a praticar as boas obras. No verso de número 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi manifestada, ou aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Interessante que ele diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, não pelas obras que ele tinha praticado da justiça, da lei, não pelas obras boas que ele tinha praticado, mas pela fé ele foi justificado diante de Deus. E essa fé de Abraão foi manifestada através das obras. No verso número 24 ele diz: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Se o espírito sair do corpo, o que é que acontece com o corpo? Ele morre. Do mesmo jeito é a fé sem as obras. Então logo o que é que acontece? A fé produz em nós obras. Se eu não tiver obras, é porque eu não tenho fé. Mas se eu tiver obras, é porque então eu tenho. E ele usou o exemplo aqui: se eu ver o meu irmão necessitado e dizer, vai em paz, se aquenta e enche a barriga, e eu não der nada para ele, que fé é essa? Mas se eu for e ver meu irmão necessitado e der para ele o pão, der para ele a comida, der para ele a vestimenta, der para ele o calçado, der para ele a ajuda para ele, então eu estou manifestando a minha fé através daquelas obras. Aí você pode dizer, aquele ali tem fé, porque eu estou vendo as obras dele. Mas aquele que não tem obra, ele não tem fé, porque a fé se revela e se manifesta através das obras. E as obras são atitudes boas, ações alinhadas com a vontade de Deus, ações respaldadas dentro da vontade de Deus. A fé são ações alicerçadas dentro, em cima da doutrina de Deus. Então a fé nos leva, eu vou praticar boas obras, entendeu? Se eu não pratico boas obras, então é porque eu não tenho fé. Porque a fé não é só blá blá blá. Eu vou fazer, vou ajudar, e não fazer e não ajudar, isso não está manifestando fé. Mas se eu realmente vou, faço e ajudo, então manifestei a minha fé. Então é isso que ele está falando. E a fé, irmão, ela também nos capacita a fazer coisas impossíveis, acima da compreensão humana. Olha que coisa extraordinária que a fé nos capacita a fazer coisas extraordinárias acima da compreensão humana. Veja lá em Tiago 5,17, ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Então, ou seja, a fé capacitou Elias de realizar uma obra acima da compreensão humana. Elias chegou lá e disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva durante até o tempo que eu falar de novo. Porque Elias tinha orado a Deus, e ele agiu pela fé, e a fé daquele homem fez com que o céu se fechasse por 3 anos e meio sem chuva. E depois, pela fé, Elias chegou lá de novo e disse: Reacabe, pode correr, porque vem chuva por aí. Mas como chuva? Está 3 anos e meio que não chove, o sol está pegando fogo, está sapecando tudo. A única nuvem que tem é aquela nuvenzinha ali, meu filho, e aquilo ali não traz água. E Elias diz: pois vá, porque eu creio que vai chover, eu tenho certeza que vai chover. E Elias ali, de repente o céu se enegreceu, houve trovões e relâmpagos, e caiu copiosa chuva para a glória de Deus, por causa da fé daquele homem.
Nós vimos outro exemplo tremendo de fé. Quando nós olhamos ali para Josué, e Josué está ali de frente de uma batalha, e ali, se o sol se põe, os israelitas perdem a guerra, e Josué vai e corre e diz: Sol, detenha-se no vale de Ajalon, e tu, lua, detente também aí onde tu está. E a Bíblia diz que pela voz de um homem, sol e a lua obedeceram, e por quase um dia não se pôs, porque aquele homem teve fé. A fé nos capacita a fazer coisas extraordinárias, irmão. Nós podemos fazer coisas extraordinárias pela fé, amém, meu irmão? Mas nós precisamos ter essa fé viva dentro de nós. Nós precisamos deixar de ser aquele crente morto. Será em nome de Jesus. Eu vou clamar e vou orar, e Deus vai operar e vai agir. Se nós usarmos a fé, nós vamos ver igual os israelitas, nós vamos ver o mar se abrir diante de nós, nós vamos andar em cima das águas como o apóstolo Pedro, nós vamos ver as águas dos rios parar, para nós poder atravessar. Pela fé as muralhas de Jericó caíram, por causa da fé daquele povo. Então pela fé nós podemos, ela nos capacita a fazer coisas extraordinárias. A fé, mas parece que a fé da igreja esses dias está morta. Parece que a gente vê crente desanimado, cabisbaixo, chorando a morte da bezerra, como diz a história. O que é que foi, irmão? Quantas bênçãos, irmão? Não, pastor, é só luta. Só luta. Monte na bênção não é só luta, só luta. Depois te levanta, varão, se é só luta, enfrenta essa luta pela fé, que Deus vai te dar essa vitória. A fé. Parece que nós pegamos nossa fé e colocamos ela numa caixinha de... a menor caixinha que você conhece, qual é? De fósforo. É porque a fé pode ser tamanho do grão de mostarda para fazer coisa grande, não precisa ter fé grande não, irmão. Jesus disse, a fé pequenina, tamanho do grão de mostarda faz coisa que você nem imagina. Mas tem muito irmão que pegaram a fé, tamanho de grão de mostarda, guardaram dentro de uma caixa de fósforo. Mas Deus está falando conosco aqui essa noite, tira essa fé para fora. Ela não é para estar guardada, é para estar sendo vivida, praticada. Tira essa fé, irmão. Está guardada na caixa de fósforo. Poxa vida, irmão. A gente às vezes adoece, não tem mais fé para orar, ficar curado. A gente às vezes fica desempregado, não tem mais fé para orar, para Deus abrir porta. A gente às vezes passa luta, problema, e não tem mais fé para orar, para Deus ajudar a resolver. O que é isso, meu irmão? Deus nos deu essa dádiva. Deus nos deu essa... Nós somos o povo de Deus, irmão. Nós somos a igreja do Deus vivo. A fé está dentro de nós, mas ela está adormecida, guardada. Bota essa fé para fora. Age ela. Vive ela, meu irmão. Olha o que é que Jesus falou sobre a fé. Marcos capítulo 11. Meu Deus do céu. Fala conosco, em nome de Jesus. Verso 12. Olha o que é que Jesus fez aqui, ó. Do 12 ao 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais. Jesus falou e disse para quem, irmão? Para a figueira. Jesus parecia, olha, Jesus parecia um louco naquela hora, falando com a figueira. Quem vai falar com a figueira? E Jesus olhou para a figueira e disse o quê? Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, eles foram embora, seguiram caminhada. No dia seguinte, verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. É forte isso, irmão. Quer dizer, você pode dizer a esse monte, você pode dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá. Se você não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer, ele garantiu que vai acontecer do jeito que a gente está dizendo.
E nós precisamos ter essa fé, amém? Precisamos despertar em nós essa fé. Eu não quero, irmão, em nome de Jesus, já disse aqui, não quero me tornar um reformado frio, que não crê nos dons, que não crê na operação do poder de Deus. Nunca. A palavra de Deus é viva e está dizendo que se nós tivermos essa fé, nós podemos ser capacitados para fazer coisas extraordinárias. Então eles viram ali, né? A figueira secou e Jesus disse que poderia até mandar um monte ir para outro lugar e o monte ia ser feito. Ia. Verso 24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo, recebereis. Aqui está falando. Tudo o que eu pedir orando, crendo. Olha a chave. A chave do versículo, né? Do que ele está falando. Não é tudo que eu pedi apenas orando. Ele não está dizendo que tudo que eu pedi orando eu vou receber. É que tudo que eu pedi orando, crendo, tendo certeza, tendo convicção, tendo fé que vou receber. Então ele disse que eu receberei. Mas sabe o que é que mata a nossa fé, irmão? O que é que me vem aqui agora? É a nossa incapacidade. Por quê? De repente eu vou orar pelo Gilmar. Gilmar, vem aqui. Vou orar pelo Gilmar. Gilmar está com problema. Eu imponho as mãos, problema sério. Deus o livre, está repreendendo Jesus. Eu boto aqui a mão sobre o Gilmar. E vou fazer uma oração para esse mal sair, alguma coisa. E aí eu oro, mas pensando, não, eu não tenho capacidade para isso. Não é assim que a gente ora às vezes? Está orando para uma pessoa ali doente, um problema grave, sério, vai começar a orar, não, mas isso é impossível. Lá no coração está lá, não, mas isso é impossível de acontecer, né? Não, mas eu não tenho, isso aqui é impossível dessa pessoa ficar curada disso. Isso é incredulidade. Mas se nós orarmos, ele disse aqui, tivermos a certeza, a convicção daquilo que nós estamos pedindo, então ele vai fazer, amém? Então ele está falando, então nós precisamos de fé. Tudo que nós pedirmos na oração, crendo, nós receberemos. Mas é preciso crer. O Charles Finney, que era um advogado, se eu não me engano, do século XVIII, ele era um advogado convertido ao Evangelho. Ele se converteu. E ele, logo novo convertido ali, aquele fervoroso, ele chegou a dizer uma coisa interessante. Eu não estou aqui dizendo que o Charles Finney era um homem de Deus, não sei. Tem algumas coisas aí que mostram que ele tinha umas heresias por lá. Mas nessa questão aqui é interessante o que ele falou. E ele disse assim: olha, eu já sei porque que os crentes não recebem o que eles pedem. Ele disse que via os crentes orando tanto, orando, pedindo, e não via chegar, não via acontecer. Quando ele começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ele chegou à conclusão de que ele viu, ele disse: eu vi, agora eu sei porque que os crentes oram e não recebem, porque eles estão pedindo, mas não creem que vão receber. Não é assim? É desse jeito, irmão. Tanto é que muitas vezes a gente ora sem crer que vai receber, que a gente muitas vezes nem insiste orando, pedindo aquilo. Você crê que seu pai vai ser resgatado do mundão e vai ser salvo? Tem fé, tem certeza disso? Tem não, por quê? Porque você não ora constantemente. Você abandona de orar por ele. Tem crê que o marido vai ser resgatado da prostituição, do adultério que ele está lhe traindo? Você crê que o seu filho vai ser tirado das drogas, sei lá o que mais aí? Sim, você não crê, por quê? Porque você não insiste em oração sobre isso. Se você cresce, você oraria. Estava lá importunando a Deus, batendo todo dia, igual aquela viúva pobre, que ela creu, ela acreditou e importunou. E o Senhor disse: nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, mas orar com fé. Irmão, se você orar com fé, Deus vai agir no teu problema. Se você orar com fé, Deus vai agir na sua casa, na sua família, no seu lar. Vira e mexe, eu vejo questões entre os irmãos casados com suas esposas, com seus maridos. Vira e mexe, eu vejo lares dentro da própria igreja quase que se desmoronando, irmãos quase que se separando, quase que se divorciando, e dando por perdido aquela causa. E eu sei, irmão, mas pelo amor de Deus, ore.
Ore para Deus mudar o caráter da sua esposa. Ore para Deus mudar a personalidade dela, o caráter do seu marido, a personalidade dele. Ore para Deus resgatar seus filhos. Ore, ore, ore. Importune, bata e clame. E diga para Deus e clame a Deus. E tenha certeza que Deus pode fazer essa obra, irmão. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e pronto. E tudo que estava escuro apareceu a luz. E Deus disse: haja separação entre as águas em cima do firmamento e abaixo do firmamento. E assim foi. Aí o firmamento apareceu, que nós chamamos de céu. As águas ficaram para cima, outras águas ficaram para baixo. E Deus disse: águas, reúnam-se num só lugar. As águas obedeceram e foram para um lugar só. E Deus chamou ela de ajuntamento de mares, de águas. Deus chamou de mares e disse: olha, vocês não passem daí não, é o limite de vocês. E ainda hoje elas obedecem. Deus pode tudo. Não é tu que vai fazer o milagre, é o Deus que tu serve. Não é tu que vai curar o doente, não é tu que vai resgatar teu marido, não é tu que vai salvar teu filho, não, é o Deus que tu serve. Clama a Ele com fé, Ele pode. Lucas 1,37, é isso? O anjo aparece a Maria: Maria, tu vai ficar grávida. Mas como? Eu nunca tive relação sexual com homem algum. Diz Maria: para Deus nada é impossível. Maria, para Deus todas as coisas são possíveis. E tu vai conceber sem precisar deitar com homem, porque é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É Deus quem vai fazer, irmão. Amém? Aquilo que está impossível de resolver, clama, porque é Ele que vai fazer. Não precisa ensinar: Senhor, se o Senhor fizer, deixa aí, está melhor. Não, deixa que Ele faz do jeito dele. Nós temos exemplos, irmão, exemplos extraordinários. Exemplos no Antigo Testamento, exemplos no Novo Testamento. Nós temos exemplos no Novo Testamento. Tiago foi morto. Opa, Tiago foi morto. Mataram Tiago, meu Deus do céu. Prenderam Pedro, pronto, a igreja vai se acabar. Prenderam Pedro, Tiago foi morto. Prenderam Pedro, daqui a pouco vão matar a gente também. A igreja diz: vamos orar. Trancaram numa casa lá 7 dias direto. Não era campanha não. Prenderam o apóstolo no começo da semana. Eles: não vamos matar, que é um período da Páscoa, né? Deixa passar o dia da Páscoa aí, a gente vai e mata ele. Estava lá a igreja lá, orando, de manhã, de tarde, de noite. Segundo dia, de manhã, de tarde, de noite, orando. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, nada. 7º dia, amanhã, Herodes vai apresentar Pedro para ser morto diante do povo. Aí Deus diz: pronto, amanhã ele vai matar ele, então é a hora de eu agir. Não precisou eu agir ontem, nem anteontem, vou fazer agora. A hora certa é agora, é o meu tempo, é a minha hora. Deus estava lá. Então Deus vai, simplesmente envia um anjo com um monte de chave na mão. O anjo vai lá, testa a primeira chave para abrir a cela, não consegue. Testa a segunda chave para abrir a cela, não consegue. Não, simplesmente o anjo vai e entra na prisão. Aí o anjo vai dar sonífero para os guardas dormir. Não, os guardas acordados, mas não estavam vendo o que estava acontecendo. E o anjo toca: Pedro levanta, Pedro acorda, levanta, bota a capa, bota calça chinela. Pedro estava bem à vontade. Ele: agora me segue. E Pedro foi seguindo, meu irmão, e sem chave, sem controle remoto. A Bíblia diz que a primeira porta se abriu, a segunda porta se abriu, e a terceira porta que dava para a cidade se abriu sozinha. E do que era impossível Pedro ser resgatado, agora Pedro está na rua, livre. E a primeira coisa que Pedro faz é ir lá bater na porta onde os irmãos estão orando, e dizer: ei, Deus ouviu a oração de vocês. E a igreja se alegra. Nós temos exemplos tremendos, irmão, do operar de Deus pela fé do seu povo. Nós temos exemplos tremendos. Nós temos aqueles profetas, aqueles homens de Deus, vivendo uma vida para a glória de Deus, homens destemidos, homens sem medo, enfrentando o diabo, o inferno, o mundo, porque criam no Deus que servia. Nós vemos Elias ouvindo a voz de Deus, 3 anos de seca. Elias vai para o Ribeiro de Querite, e Elias nem se preocupa: o que é que eu vou comer? Não vou preocupar não, Deus mandou, eu vou. Aí chega lá, quem é que vem? Corvo, pássaro, vem vários corvos, trazendo, uns traz um bico de carne e outros traz um biquinho de pão, e ali Elias come todo dia. E ali Deus sustenta o profeta dessa maneira. Deus pode tudo, Deus sabe tudo, Deus opera tudo, Ele faz coisa extraordinária.
Lembra quando os israelitas saíram do Egito? Viram 10 pragas. Aí tinha um caminho, irmão, eu estava olhando no mapa, era bem pertinho o caminho. Eu vi no mapa lá, não dava, sei lá, poucos dias de viagem, era perto. Perto. Aí Deus vai e diz: não, ô Moisés, manda eles dar a volta, vai lá para Pirrairote, defronte do mar. E ele foi. Mas senhor, por aqui é mais perto. Não, mas vá para lá, eu quero lá. Ele arrodeou e foi. Quando chega lá, Senhor, o mar, como é que nós vamos passar isso aqui? Aí o povo lá vem: Moisés, lá vem o exército do faraó lá atrás, e vem com raiva. E o povo: Moisés, tu trouxe nós para morrer? Ele disse: não. Ele disse: Senhor, o inimigo vem aí, nós não temos para onde ir, diante de nós tem um mal, o que é que a gente faz agora? E Deus disse: Moisés, estende teu cajado. Moisés estendeu, um vento soprou a noite toda. O que é que aconteceu? O mar se abriu. Um dos maiores eventos que a história pode contar. O mar se abriu e o povo atravessa com o pé no chão, enxuto, parede de água de um lado, parede de água do outro. Imagina aqueles aquários, né? Estão gastando milhões para fazer um aquário aí. Aquele povo andou quilômetros e quilômetros dentro de um aquário natural, feito pela mão de Deus, vendo tubarão, baleia, peixe de todo jeito, caminhando dentro do mar. Porque Deus pode tudo. Deus pode todas as coisas. E aquele que tem fé, aquele que crê, vê Deus fazer coisas extraordinárias. Aquele que crê, como ele diz, verá a glória de Deus. Se tu creres, Jesus disse para Maria, João capítulo 11, tu verás a glória de Deus. Ela precisa aquela mulher crer. Ela precisa ela ter fé, ela acreditar. Para concluir, irmão, a mensagem dessa noite é a primeira parte, não deu para pregar as outras. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, foi onde nós começamos a mensagem. Ao olhar para tudo isso que nós estamos ouvindo aqui esta noite, nós chegamos à conclusão de que é por isso que o justo vive da fé. E ele não recua, porque se ele recuar, Deus perde o prazer na vida dele. Nós não podemos recuar da fé, irmãos. Nós não podemos parar de crer. Não podemos desacreditar. Pela fé, irmãos, a fé nos ajuda a suportar sofrimentos. A fé nos ajuda a ser fiéis a Deus, nos capacita a obedecer a Deus, a renunciar coisas grandes. A fé nos capacita até a ser mortos pelo nome de Cristo, a renunciar coisas que para nós são fundamentais e importantes. A fé nos capacita a isso. Para fechar a mensagem, eu quero ler Hebreus 11:32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, 4 juízes, e de Davi, um rei, e de Samuel, um profeta e juiz, e dos profetas, ele generaliza agora. Ele diz: faltaria tempo para me falar sobre todos eles. E ele resume dizendo no verso 33: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, como Daniel, apagaram a força do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo dentro do fogo não sentiram a força do fogo pegando neles, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. O homem está fraco, mas pela fé ele está forte. Na batalha se esforçaram pela fé. Eram batalhas impossíveis de vencer. Gideão e os 300. Como é que Gideão ia vencer aquela Roma de Filisteu com 300 homens? Como é que o rei Josafá ia vencer milhões de amalequitas com apenas um exército pequeno? Mas pela fé eles se esforçaram nas batalhas. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam como filho da sunamita e outros mais. Uns foram torturados, irmão, escute isso, pela fé. Aqueles homens foram torturados porque tinham fé. Não aceitaram ser livres porque tinham fé, porque eles queriam alcançar uma ressurreição superior. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias
e prisões. Pela fé, está ouvindo? Pela fé eles experimentaram o quê? Escárnios, foram zombados, açoites, apanharam, mas pela fé eles suportaram tudo isso e não deixaram de crer em Deus. 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. Amém. O que é que o texto mostrou para nós? Que pela fé homens foram mortos ao fio da espada. Nega a tua fé. Não. Matava. Morreram. Pela fé alguns foram cerrados ao meio. Nega a tua fé. Não. Pela fé eles tinham casa para morar, tinham água para beber, comida, um trabalho, um emprego. Todos os profetas que Deus chamou, todos eram homens ocupados. Oséias era boieiro, ou era moça. Eliseu, quando Elias foi chamar ele, estava lá trabalhando, cultivando a terra para plantar. Os apóstolos de Cristo, tudo pescador, cobrador de imposto, homens ocupados. E Deus chamou eles para sofrer, para padecer, como Ele disse aqui, para passar necessidade, privações, falta de alimento, de roupa, de moradia, falta de amigos, de elogios, de aplausos, falta de conquistas, falta de bens materiais, de coisas grandes dessa terra. Homens que ele diz que chegaram a andar errantes, fugindo pelos desertos, pelos montes e pelas covas, se escondendo, dormindo nas cavernas da terra. Ele diz, vestido com pele de ovelha e de cabra. Isso não é roupa comum, irmão. Somente pela fé esses homens vestiram essas roupas. E ele diz, desamparados, aflitos e maltratados, mas pela fé eles não desistiram. Pela fé eles foram fiéis até a morte. Vestido de pele de ovelha, morando em caverna, comendo a mesa em cima de uma pedra, a panela sei lá onde é, a cozinha também não sei, os corvos trazem a comida e vão embora. Eu não tenho nenhum direito de escolher o cardápio, o que eu quero comer. Pela fé esses homens viveram isso. Mas hoje inventaram uma fé falsa, uma fé que não tem nada a ver com essa fé genuína e verdadeira. A fé que estão pregando por aí hoje, irmão Osailton, é uma fé mentirosa. Se você tem fé, Deus vai te dar uma Land Rover. Se você tem fé, no final do ano você vai estar comendo caviar. Se você tem fé, no final do ano, agora no meio do ano, você vai comprando a melhor casa de Fortaleza. Eu determino isso. Isso não é fé. A fé não levou esses homens a isso. Muito pelo contrário, a fé levou esses homens a renunciar a toda a glória e aparência que o mundo oferece. Olha para os pastores e apóstolos que estão aí, bispos, homens que se dizem de Deus. Eu tenho fé, irmão. Esse relógio de 5 mil reais aqui, ó, foi pela fé. Você tem fé mesmo, apóstolo? Tenho. Pega esse relógio aí agora, vende e ajuda aquele irmãozinho ali pobre, ó. Ele está com a cirurgia marcada e está precisando de ajuda. Que é isso, irmão? É o diabo, está queimado, está repreendido. É não, é Bíblia, é palavra de Deus. Se tem fé, a fé que agrada a Deus, irmão, não é a fé que a teologia moderna ensina, mas é a fé que a teologia antiga, que os pescadores ensinaram, pescadores e leigos ensinaram. Hoje nós vamos pensar duas vezes antes da gente dizer que tem fé. Quando eu aprender que fé é viver isso que a palavra diz, eu vou ser ousado, vou ser intrépido, porque a fé me dá ousadia, a fé me dá intrepidez, coragem. A fé não me deixa acovardar, nem fugir da batalha,
porque eu sei que o Deus grande está comigo. A fé me capacita a suportar necessidades, privações. A fé me capacita a morar embaixo de um pé de pau se eu não tiver dinheiro para pagar aluguel. E pela fé eu moro lá embaixo e continuo amando a Deus, sendo fiel a Ele. A fé me capacita, meu irmão, a comer feijão com farinha durante uma semana, sem ter arroz, sem ter carne, sem ter ovo. Mas a fé me capacita a comer isso e ainda agradecer a Deus. A fé me capacita a andar de bicicleta, ou a usar uma chinela furada no calcanhar, mas ainda assim glorificar a Deus pelas coisas que Ele tem feito na minha vida. Mas essa fé tem sido esquecida. Essa fé, ela tem morrido por causa da pregação herege dos sensacionalistas que estão pregando nas rádios, televisão e na internet. Mas que essa palavra, irmão, ela possa despertar em ti, ó igreja do Senhor, a verdadeira fé. E a fé que você precisa, não para conquistar o mundo, mas para rejeitar esse mundo, para renunciar esse mundo, para vencer esse mundo. Essa fé, que essa palavra seja uma semente que produza frutos grandiosos na vida da igreja do Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.